Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês que vão acompanhar aqui o nosso estúdio ao vivo? Bem-vindos. Vou apresentar aqui para vocês que vão acompanhar aqui o estúdio, só para a gente começar. Não sei se vocês já fizeram isso, já assistiram a aula, como funciona aqui o nosso estúdio aberto. Sou a professora Larissa Carvalho. Estou aqui com vocês com Direito Administrativo. Nós vamos começar aqui as gravações de uma matriz de curso completo de Direito Administrativo. Então, como que a gente vai fazer? Vou interagindo aqui com vocês no comecinho, mas, como eu disse para vocês, é um estúdio aberto. Então, como que a gente vai proceder com isso? Como que a gente vai fazer? Vai ter um momento em que eu vou ficar em silêncio, vou começar uma gravação de bloco. Então, a gente vai começar a introdução. No final das aulas, eu vou resolver umas questõezinhas aqui referentes àquele conteúdo que eu vou estar falando aqui com vocês, tá? Mas durante esse período, desse tempo que eu vou estar falando aqui com vocês, não haverá uma certa interação, tá? Nem certa, nem errada, né? Não vai ter interação, tá bom? Então, isso aqui só para vocês que já participaram, que já assistiram esse nosso estúdio aberto, é assim que funciona,
tá? Então, eu vou só dar uma olhadinha aqui no meu cronômetro, só para eu saber o horário de terminar o meu bloco. Já que é um estúdio aberto, a gente precisa disso, né? Então, só um minutinho aqui. É assim que funciona, gente. Quando a gente está gravando outras matrizes, é geralmente assim mesmo que a gente faz, tá? A gente dá aquela conversada antes, mas depois é tudo bem certinho, tá? Então, é isso aí. Beleza? Então, só para avisar para vocês, então, que estão aqui assistindo, a gente está com o estúdio aberto. Então, eu vou começar a gravação aqui de uma matriz de direito administrativo aqui para o Objetivo Concursos. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou começar, então, o nosso primeiro bloco, tá? Então, aqui só pra gente começar. Vamos lá, dá um tempinho aí. Vou começar. 1, 2. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho, eu estou aqui com vocês com Direito Administrativo. Nós agora vamos começar um curso completo, desde o início, começando do zero, com Direito Administrativo. Isso vale para todos os concursos, todo o conteúdo que eu vou abordar aqui com vocês vai ser aí voltado para todos os concursos que tem Direito Administrativo, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da introdução de Direito Administrativo. Nós vamos falar aí dos conceitos do Direito Administrativo, fontes que orientam o Direito Administrativo e alguns conceitos básicos, até mesmo dos conceitos aí de conceito amplo, de sentido estrito, quando a gente estiver falando de administração pública. Porque muitas vezes a gente fala de direito administrativo, mas ninguém entende bem o que significa a administração pública. Ah, nós estamos falando de direito público, ou estamos falando de direito privado. Calma, a gente vai falar um pouquinho disso nessa nossa primeira aula de introdução ao direito administrativo. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso curso completo de direito administrativo, tá? Então, vamos lá. Essa nossa primeira aula, então, nós vamos falar justamente desse conceito, tá? Dessas fontes que orientam o direito administrativo. Então, quando a gente fala de fontes do direito administrativo, é aquele que vai orientar o estudo, porque diferente do que acontece, por exemplo, no direito penal, em que nós temos um código penal. No Código de Processo Penal, que vai orientar o nosso direito processual penal. Quando a gente fala de direito constitucional, nós temos ali a Constituição, as súmulas e tudo mais. Quando a gente fala de direito administrativo, quais são as leis? Qual é a lei? Qual é o código que vai orientar o direito administrativo? Não tem, tá? Tanto que o direito administrativo ele vai ter fontes que vão orientar, que vão subsidiar o estudo do direito administrativo. Então, dentro dessas fontes, nós temos a fonte primária, as fontes primárias, as fontes secundárias e temos também as fontes indiretas. Então, não temos somente ali uma lei. Tanto que a lei, quando a gente fala lei em sentido formal, que é aquela que passa por todo o trâmite, até ser votada, até ser promulgada ou não pelo presidente, por exemplo, essas leis, e aqui eu falo no plural, essas vão figurar como fontes primárias do direito administrativo, tá? Então, as leis, em sentido formal, figuram aí como fonte primária do direito administrativo. Já as fontes secundárias, nós vamos mencionar aí algumas doutrinas e jurisprudência. Qual é a diferença de doutrina e jurisprudência? Já que a gente está falando de um curso, já que a gente está aqui em um curso completo, já que é uma introdução, muitas vezes a gente vai ver professores de outras disciplinas falando, a doutrina diz isso, a jurisprudência fala aquilo, mas para quem nunca viu direito, não sabe o que é doutrina, o que é jurisprudência. Eu, para dar um exemplo para vocês, eu sou formada em biologia e dou aula de direito administrativo, entre outras matérias. Mas quando eu comecei a estudar para a área, né, que hoje eu atuo, que eu sou policial civil no estado de São Paulo, eu começava a confundir tudo. Eu falava doutrina, jurisprudência, do que esse homem está falando. E eu me apegava nisso. Então, o que é a diferença? Qual é a diferença entre doutrina e jurisprudência? A doutrina são os estudiosos daqueles conteúdos.
e muitos, inclusive, dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são doutrinadores, tá? O ex-vice-presidente Michel Temer é um grande doutrinador constitucionalista, inclusive, tá? Alexandre de Moraes, também é um doutrinador. E jurisprudência? O que seria jurisprudência? Jurisprudência são decisões reiteradas de tribunais. Ou seja, aquilo pode não ser e não é lei em sentido formal, a decisão de um tribunal. É para um determinado caso. Mas outros tribunais podem utilizar aquela decisão e começarem a ter o mesmo resultado. Isso vai gerar a chamada jurisprudência. Entretanto, porém, contudo, todavia, quando a gente vai falando dessas decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, a gente está ali falando a respeito das decisões das súmulas vinculantes do STF. E quando a gente fala da súmula vinculante do STF, a gente está falando do quê? De leis que podem figurar ali em sentido, não sentido formal, mas que vão configurar como que a gente chama de que apresenta um efeito chamado de efeito erga omnes, que vale para todo mundo, que na prática será e terá a mesma força de lei, beleza? Então, cuidado, quando a gente fala de doutrina e jurisprudência, essas figuram como fontes secundárias do direito administrativo, com a exceção das súmulas vinculantes do STF. Acaba sendo um pleonasmo, porque as súmulas do Supremo já são vinculantes. Por quê? Porque elas trazem esse vínculo de lei. E se é lei, eu já tinha falado que a lei é fonte primária do direito administrativo. Então, muito cuidado, tá? Doutrina e jurisprudência, a regra é fontes secundárias. Porém, se eu estiver falando de jurisprudência, súmulas vinculantes do STF, essas, por apresentarem força de lei, elas vão configurar ali como fontes primárias do direito administrativo. Além dessas fontes, então, primária, secundária, nós temos a fonte terciária, não existe, tá? Então, nós temos as fontes indiretas. São 3 fontes, primária, secundária, mas não é terciária. São as fontes indiretas, que inclusive são aquelas ações da própria população que vão orientar a edição das próprias leis, que é o quê? Os costumes, tá? Então, não dá para, por exemplo, você colocar ali uma punição por, sei lá, vamos pensar aqui, uma punição por adultério, sendo que a população brasileira já é quase que o cultural. É feio, é vergonhoso, mas, né, os costumes é assim que figuram. Então, os costumes também orientam para o tal, tá? Então, cuidado, quando a gente fala de fontes do direito administrativo, nós temos 3. As fontes primárias, que são as leis em sentido formal e as súmulas vinculantes do STF, ou seja, jurisprudência do STF. As fontes secundárias, doutrina e jurisprudências comuns, tá? E as fontes indiretas, que são os costumes, tudo bem? Então, aqui nós temos no nosso slide essas 3 fontes aqui que vão orientar o direito administrativo, tá bom? Além disso, quando a gente está falando dessa introdução ao direito administrativo, algo que é muito importante a gente mencionar é essa diferença também com relação a direito público e direito privado. Que quando a gente fala de administração pública, muitas vezes as pessoas falam, poxa, então se é administração pública, então ela só está pautada pelo direito público. A regra é essa, tá? Mas a administração pública também tem as suas prerrogativas de direito privado quando ela atua em um mesmo nível de igualdade com o particular. Principalmente se ela estiver falando ali de uma relação comercial, aluguel de um imóvel, por exemplo. A administração, ela está ali no seu direito privado. Mas a regra é que a administração pública, ela tem a prerrogativa de direito público. Ela é orientada por um regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo é pautado por esse direito público, por quê? Porque o direito público vai fazer com que a administração ela tenha sempre em mente como objetivo, como finalidade, o interesse público, o interesse da coletividade. A administração ela sempre vai atuar pensando pelo nosso bem,
tá? Então, para isso, dentro desse regime jurídico administrativo, com as prerrogativas de direito público, a administração ela é orientada por 2 princípios que são chamados de princípios basilares. Cuidado, princípios basilares não significa que eles são princípios superiores. Isso a gente vai ver em uma próxima oportunidade, em uma outra aula, tá? São 2 princípios basilares. Quais são eles? Indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público deve estar sempre acima do interesse de um particular, porque a administração ela tem essa prerrogativa de direito público, certo? Então, muito importante a gente pensar a respeito disso, tá? Outra questão, quando a gente fala de regime jurídico administrativo, é que a administração pública, aqui antes até mesmo da gente falar dos conceitos de administração pública, ela tem as suas atividades fim e as suas atividades meio para poder atingir essas atividades finais. E quando a gente fala sempre do interesse primário da administração, são as atividades fim. Então, a administração ela tem que estar sempre pensando na prestação de serviços públicos. Esses são os interesses, os objetivos, as finalidades primárias. Finalidade, atividade, fim. Então, a gente está falando ali da prestação de serviço público, de fomento. O que é fomento? É ali um incentivo financeiro para as empresas, por exemplo. A intervenção administrativa e a questão da polícia administrativa. E eu falo de polícia administrativa, poder de polícia, mas pensando em poder de polícia administrativa. Então é a polícia que vai aplicar sanção. Calma, em uma outra oportunidade a gente também vai falar sobre os poderes e a gente vai ver que a administração pública com esse poder de polícia não é só a questão de aplicar sanção. Sanção é a última fase desse ciclo de poder de polícia, tá? Então, quais são as atividades fim da administração pública? Fomento, serviços públicos, intervenção administrativa e de polícia administrativa. Mas para ela chegar em tudo isso, para ela conseguir prestar serviço público, para a polícia administrativa, quais são as atividades meio que a administração tem? Ela tem a sua composição material e humana. Para isso, para a aplicação das punições, que é a última fase do ciclo do poder de polícia administrativa, ela precisa de alguém para isso, tá? E ela precisa, por exemplo, para serviço público, ela precisa de uma portaria que determina ali, por exemplo, que estamos passando por uma fase de vacinação. Opa, serviço público precisa ali de uma composição material para isso, além da composição humana, certo? Edição de atos administrativos, a própria edição que eu acabei de falar das portarias, de pareceres técnicos para permitir que você construa uma casa, um outro exemplo, e solução de litígio administrativo. Qualquer tipo que há ali um conflito, até mesmo por parte de servidores que entram ali com recursos. Isso também é uma atividade secundária da administração, que é também chamada de atividade meio, tá? Então, aqui nós temos, eu só mencionei que dentro do regime jurídico administrativo, as funções administrativas que são executadas pela administração pública em sentido formal, são essas atividades fim, né? Essas atividades meio, quanto as atividades fim também, tá? E falando aí a respeito do que eu falei para vocês, a administração pública em sentido formal, cuidado, tá? Por quê? Porque quando a gente fala dos conceitos de administração pública, nós temos administração pública em sentido amplo e nós temos administração pública em sentido estrito. Então, quando eu falo administração pública em sentido amplo, eu menciono tanto as funções administrativas que eu acabei de falar para vocês, de atividades meio, de atividades fim, mas também menciono a respeito das funções políticas. O que são essas funções políticas? São atos políticos que são principalmente executados pelo Poder Executivo, tá? Então, eu estou falando ali dos agentes de alto escalão, que são agentes públicos, que são os agentes políticos. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala administração pública, em qual sentido? Sentido amplo. Opa, então eu também estou incorporando, quando eu falo administração pública em sentido amplo. Se é amplo, eu estou indo além da função administrativa, falando também da função política, tá? Agora, já se eu menciono conceito de administração pública em sentido estrito, é somente aí nessa função administrativa.
tá? Somente na função administrativa, como eu já falei para vocês, das atividades fim e das atividades meio. Mas existe uma outra questão que já vi também cair em prova. Não tão simples em falar de conceito de administração pública em sentido amplo e sentido estrito. Essa ficou muito fácil. Mas qual o critério utilizado para esse conceito em sentido amplo ou sentido estrito? Então, quando eu falo de administração pública em sentido estrito, que eu estou falando aqui somente da execução da função administrativa, eu utilizo dois critérios. Ou critério objetivo ou critério subjetivo. Professora, mas esse monte de nome, cuidado, são todos sinônimos, tá? Então, critério objetivo ou critério material ou critério funcional é a mesma coisa. Então, olha só, material, eu estou falando das atividades. Qual o objetivo da administração? Qual é o fim? Então, eu estou falando do critério objetivo, eu estou falando da atividade. O que a administração faz? Quais são as atividades? Fim ou atividade meio? Tá? Então, eu estou falando aqui, pensando mais uma vez em administração pública em sentido estrito. Eu estou falando somente da função administrativa. Utilizamos esse critério material, ou critério funcional, ou critério objetivo. São sinônimos. Eu me refiro ao que a administração faz. Mas, além desse critério objetivo, material, funcional, nós temos o critério subjetivo, formal ou orgânico, também são sinônimos. Subjetivo me lembra o quê? Sujeito. Então, eu estou falando das pessoas e dos órgãos públicos, eu falo pessoas físicas como sujeitos, tá? Pessoas jurídicas e dos órgãos públicos, que são desprovidos de personalidade. Então, a gente não está falando somente de pessoas. Ou seja, eu me refiro a quem, tá? Então, quem executa essas atividades, tá? Então, quando a gente fala de administração pública em sentido estrito, eu falo das funções administrativas. Pensando nas funções administrativas, qual o critério para definição de administração pública? Critério objetivo, material ou funcional, eu me refiro às atividades, o que a administração faz. Quando eu me refiro a um critério subjetivo, formal ou orgânico, eu me refiro aos sujeitos, aos órgãos ou às pessoas jurídicas, ou seja, quem executam aquelas atividades, tá? Então, só para a gente continuar aqui, para a gente poder finalizar esse nosso assunto, tá? Dessa introdução, para a gente fazer umas questõezinhas. Além disso, a administração pública é dividida em povo, território geográfico e governo soberano. Então, quando a gente fala de administração pública, o Estado, ele é representado por todos esses itens. Então, o Estado, ele é representado pelo seu povo, pelo seu território geográfico, material, tá? E por um governo soberano, assim está na nossa Constituição. Mas quando a gente fala de governo, sempre lembrem de G, de gestão. É aquele que vai cuidar da república, que vai comandar a república, que é o nosso governo, que a república pertence ao povo, tá? Então, o nosso povo, né? Nós somos povo, nós fazemos ali a composição do Estado. Mas tem uma outra observação com relação a isso. Quando a gente fala de Estado e governo, muitas vezes a gente confunde. O que é Estado e o que é governo? Governo somente vai cuidar do material público. Então, é somente a questão da gestão. Agora, qual é a nossa forma de Estado? Qual é a nossa forma de governo? Isso cai em prova e existe um poema para a gente falar sobre isso. Forma de Estado é a federação, forma de governo é republicano, tá? Sistema de governo, presidencialismo, e o regime de governo é a democracia. Professora, mas como que eu vou fazer então para decorar tudo isso? Preste bastante atenção. O Estado fede. A república é fogo. O presidente é sistemático. E o regime é democrático. Prestou atenção no poema? Então, ó, o Estado fede. A república é fogo. O presidente é sistemático. E o regime é democrático.
tá? Então, esse é o nosso poeminha para a gente decorar forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo, presidencialismo e o regime de governo, democracia, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui, só para a gente ver como que isso cai em prova, pensando aqui um pouquinho a respeito de fontes do direito administrativo. Ó, o conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Um monte de blá, 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 mas ele quer saber o que é fonte primária do direito administrativo. Jurisprudência? Não. Fonte secundária. Os costumes? Não. Os costumes, fontes indiretas. Os princípios gerais de direito? Opa, não. Isso aqui, princípios gerais do direito, doutrina, tá? Então, secundário. A lei em sentido amplo? Sim, tá? E a doutrina também não, porque ela é fonte secundária, tá? Para a gente finalizar, mais uma questãozinha. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional designa-se os entes que exercem a atividade? Não. Se ausentes, eu estou falando de quem? Quem são as pessoas não é critério, não é sentido objetivo, e sim subjetivo. Letra B. Em sentido amplo, objetivamente considerada, falando do critério objetivo, compreende a função política e a função administrativa em sentido amplo? Perfeito, é isso mesmo, tá? Em sentido estrito, subjetivamente considerado, compreende os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos subordinados, com a incumbe os planos governamentais? Não, lembra que eu falei em sentido amplo, que vão incorporar todas as funções administrativas e as funções políticas. Letra D, em sentido estrito, objetivamente compreende a função política e a função administrativa? Não, tá? Então, olha só, quando a gente fala de estrito, eu não menciono a função política. Lembra que eu falei somente nas questões de sentido amplo. E subjetivo, formal ou orgânico compreende a própria função administrativa? Não, compreende o quê? Subjetivo, sujeitos, compreendem as pessoas que executam as atividades. É isso aí, então eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo, tchau! Viram só como funciona a gravação dos blocos? Foi um pouquinho além aqui dos 20 minutos, mas é isso aí, tá? Agora eu quero ver o que vocês comentaram aqui abaixo. O bom é que a Idecan tá aqui participando, né, Idecan? Boa noite, Idecan. Idecan é a banca que tá acompanhando aqui, né? Concurseiro analfabeto, professora Larissa, é ótimo. Muito obrigada, concurseiro. Nada de analfabeto, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Vamos lá. Então, olha só. Agora, mencionando aqui para vocês, a segunda aula do bloco a respeito de dos princípios, tá? Então, esse tema de princípios, Jesus misericórdia, cai demais em prova, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nesse próximo bloco, tá bom? Bem-vinda, Carmen, bem-vinda. Então, agora, vamos para o nosso segundo bloco de aula no nosso estúdio aberto, tá? Então, vamos lá, nossa continuação aqui da nossa aula, do nosso estúdio aberto, né? Vamos lá. Então, vamos para a segunda aula, segunda gravação. 1, 2, 3, vamos para a segunda aula. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui mais uma vez com vocês. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso completo do Direito Administrativo. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito de alguns conceitos básicos da introdução de Direito Administrativo. Alguns conceitos de Estado, de governo, o conceito da própria administração pública. E quando eu falei para vocês lá do regime jurídico administrativo, lá na nossa primeira aula, o regime jurídico administrativo é que vai estabelecer a finalidade, o objetivo da administração pública,
que sempre será pautado ali pelo direito público, que será orientado pensando na prioridade ao interesse público. Tanto é que, para isso, existem 2 princípios que são chamados de princípios basilares e não superiores, que são os princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. Mas quando a gente fala de princípios, que raio de princípio é esse? O que é princípio? Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos princípios, tá? Nós temos orientações. Por que a gente, aqui já metendo um pouco no bedelho dos direitos humanos aqui, por que a gente não sai na rua matando todos os nossos desafetos? Primeiro, porque a lei proíbe, certo? E porque eu tenho um princípio de não fazer mal a um outro ser humano, pensando que ele também não faça mal para mim, tá? Então, são pressupostos normativos que me orientam. Da mesma forma, acontece na administração pública. Então, a administração pública, ela tem esses princípios, que são seus pressupostos normativos, que vão orientar tanto a aplicação dos atos administrativos, tanto a aplicação das leis, quanto a compreensão delas. Tá? Então, quando a gente fala de princípio, o que é princípio? Pressuposto normativo que orienta a aplicação e a compreensão das leis. E esses princípios, ainda que existam ali alguns princípios que são chamados de princípios implícitos, que não estão em leis materiais, vamos dizer assim, em leis em sentido formal, lei material, que eu falo, a gente consegue ler, nossa, o princípio da autotutela. Não, da autotutela até que a gente consegue ver ali materialmente, né? Mas o princípio da continuidade dos serviços públicos. Onde você vai ler isso aqui? Em qual lei? Não tem. É um princípio implícito que é um princípio doutrinário. Então, existem muitos doutrinadores que eles vão criar princípios. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com algum princípio, muitas vezes não, em alguns momentos a gente se depara com alguns princípios implícitos, doutrinários, que a gente nunca viu na vida. Professor, então o que eu faço para eu não cair numa questão assim? Fazer muitas questões. Estar sempre de olho em algum princípio novo. Opa, isso aqui eu nunca ouvi falar. Vamos procurar saber? Vamos. E você só vai saber disso quando fizer muitas questões, tá? Então, voltando a falar sobre princípios, lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que fala da administração pública, ela menciona os princípios que são chamados de princípios explícitos. Se é explícito, a gente consegue ver em algum lugar. Onde? No artigo 37 da nossa Constituição, que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existe também para isso, né, uma mnemônica chamada de LIMPE. Nossa, hoje meu mouse tá judiando, tá? Então, eu não vou vou até apagar essa feiura, né, que eu tentei escrever aqui para vocês, tá? Mas é só vocês destacarem ali as letras LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, princípios, o que são esses pressupostos normativos? E dentre isso, algo que é muito importante, gente, por mais que seja uma coisa meio óbvia, eu já vi muito cair em prova. O princípio da legalidade é a lei. A lei é a lei maior, né? É a lei que vai orientar todo mundo. Então, a lei, o princípio da legalidade, ele é superior. Ele é superior ao princípio da moralidade. Coisa de moralidade. Não existe hierarquia entre princípios. Ainda que eu estiver falando de um princípio explícito, que está lá na Constituição, ele está acima do princípiozinho de um doutrinador? Não. Princípios são pressupostos normativos que orientam a administração pública. Ainda que seja explícito ou implícito, eles têm a mesma força para aplicar e para a compreensão da lei. Então, eles têm a mesma força. Não, repita isso comigo aí do outro lado. Não existe hierarquia entre princípios. Tanto que, já falei umas 3 vezes lá na nossa primeira aula e agora. Quais são os 2 princípios basilares, princípios
pilares de pilar mesmo, tá? Que segura ali a estrutura da administração pública. Quais são os princípios basilares? Indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Você viu esse princípio aqui sendo mencionado no artigo 37 da Constituição? Não, eles são princípios implícitos, ou seja, porque é implícito eles são inferiores? Não, tá? E ainda que eles sejam basilares, né, que orientam os demais, não significa que eles são superiores. Cuidado, tá? Mais uma vez, não existe hierarquia entre princípios. Sobre esses 5 princípios, existe um último princípio aqui, que ele apareceu um pouquinho depois, através da Emenda Constitucional 19, que é o princípio da eficiência. Nós vamos falar sobre esse princípio logo mais, tá? Então, quando a gente fala dos princípios explícitos, o primeiro princípio que segue aí o artigo 37 é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Mas quando ele fala ali, ninguém é obrigado, ele está falando de um princípio da legalidade, chamado de princípio da legalidade lato sensu, amplo. Peraí, a administração, ela é ampla, ela não é obrigada a fazer ou deixar de fazer? Não. Para a administração acontece de uma outra forma. Quando a gente fala de ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, esse princípio da legalidade orienta o particular. É o princípio da legalidade chamado de princípio lato sensu. Ele é amplo. Você que está aí do outro lado pode fazer o que você quiser, desde que a lei não te proíbe, não te puna por isso, tá? Agora, para a administração, o princípio da legalidade ele age de forma diferente. É um princípio da legalidade stricto sensu. Ela é restrita. A administração, você não pode fazer tudo aquilo que você quiser, exceto aquilo que a lei proíbe. Não. Você somente pode atuar naquilo que está previsto na lei. A administração pode fazer alguma coisa que não está na lei, mas é interpretação. Não. Se não está na lei, a administração não faz. E se está na lei e a administração não faz, ela é punida por isso. Viola-se o princípio da legalidade. Fez alguma coisa diferente do que está ali na lei, violou, aquele ato é ilegal, ato nulo, tá? Então, princípio da legalidade significa, para a administração, em sentido estrito, que a administração ela deve fazer tudo aquilo que está previsto na lei, ou seja, se não está previsto na lei, ela não faz, tá? Então, princípio da legalidade, a administração ela só atua mediante previsão legal. Se não há previsão legal, a administração então ela fica inerte, ela não age, somente pode atuar naquilo que está previsto na lei. Esse é o princípio da legalidade. Segundo princípio explícito, princípio da impessoalidade. E quando a gente fala de princípios, todos os atos administrativos devem estar de acordo com todos os princípios, tá? Então, eu vou dar um exemplo logo mais para vocês conseguirem visualizar isso. Princípio da impessoalidade. Pode ser chamado também na sua prova, você pode encontrar como princípio da isonomia, princípio da igualdade, em que a finalidade da administração, até mesmo o princípio da finalidade, é sempre o interesse público. Tanto que, para satisfação do interesse público da coletividade, é vedada a promoção pessoal. É vedada a promoção pessoal, é vedada a publicidade que utiliza nome, símbolo, imagem, que remeta a qualquer tipo de pessoa ou a qualquer grupos de pessoas. Por isso é chamado de princípio da impessoalidade. Pode ser ali para beneficiar uma pessoa em particular ou um grupo de pessoas, partidos políticos, não pode, tá? Por quê? Porque o interesse da administração, o fim, o objetivo da administração é satisfazer a coletividade, não proteger algumas pessoas, tá? Tanto que para isso todos os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos devem ter exclusivamente caráter educativo, informativo e de orientação social, tá? Então, dentro desse princípio da impessoalidade, a administração que deve satisfazer o interesse público tem que ser vedada a promoção pessoal. E todos os atos, programas, obras, serviços e campanhas devem ter exclusivamente aí caráter educativo, informativo e de orientação social,
tá? E quando a gente fala dentro desse princípio da impessoalidade, do princípio da isonomia e da igualdade, é o tratamento de forma igualitária entre as pessoas, mas pensando sempre naquele sentido, tratar as pessoas iguais de maneira igual e tratar aqueles que são diferentes de forma diferente conforme aquela situação que o tornou diferente. Professora, eu não entendi nada. Por exemplo, você vai numa determinada repartição pública, tá? Que é voltada para o atendimento de pessoas com deficiência. Opa, você já está tratando diferente as pessoas diferentes. Concorda? Porque você já tem um espaço que é somente para aquelas pessoas, certo? Aí você chega lá e fala, não, mas tem que tratar todo mundo de forma igual. Há deficientes físicos? Não, sem rampa, sem nada disso. Então, para que serve uma repartição especial para isso, tá? Então, você vai tratar diferente as pessoas que são diferentes dos demais, mas proporcional a essa desigualdade, tá? Ou seja, você está colocando uma rampa para uma pessoa que é deficiente física, ou seja, é proporcional àquilo que a tornou diferente, que é justamente a deficiência, tá? Então, o princípio da impessoalidade, ou o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, pensando nesse sentido também de tratar de forma igualitária as pessoas, tá bom? Tranquilo com relação a isso? Continuando aí os outros princípios. Princípio da legalidade, ok. Princípio da impessoalidade também é bem tranquilo. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade faz com que as pessoas, com que os servidores públicos, eles tenham, como eu comecei na nossa aula, eu tenho o meu próprio princípio, mas quando a gente é servidor público, a gente é uma extensão do Estado. Pensa no princípio da impessoalidade. Você não está ali para atender a sua própria satisfação. Você está ali como uma pessoa que é a extensão do Estado. Então, você deve satisfazer ali a moralidade pública, tá? Porque a sua moralidade, ali ela vai ser deixada de lado. Lógico que muitas vezes coincidem, né? Por quê? E mais, a moralidade ela é de aplicação, chamada de aplicação objetiva. Você não deve pensar, ai, mas é de aplicação subjetiva, eu tenho que pensar se eu devo agir assim ou não. Peraí, a lei diz que você tem que fazer assim. Lembra do princípio da legalidade? Então é assim que tem que ser feita. A aplicação ela é objetiva. Não há o que se pensar se sim ou se não, ser ou não ser, eis a questão, moralidade da administração, ela é objetiva. Tá na lei, tá? Então a moralidade significa todo servidor público deve ser honesto, tá? É assim que tem que ser. Inclusive, quando eu falo de servidor público, isso vale para agente político, tá? Tem que ser honesto, tem que ser probo, tem que ser ético, tem que agir sempre com decoro e boa fé. Isso é estar de acordo com o princípio da moralidade. É aí que entra um exemplo que eu queria dar para vocês. Em uma determinada situação, há um tempo atrás, uma determinada presidenta queria indicar um ministro. Para quê? Para ele ganhar um certo foro privilegiado, fugir de umas investigações aí, que inclusive colocou ele atrás das grades. E aí ela falou assim, vou indicá-lo. Tá de acordo com a lei? Sim, porque quem indica ministro é o presidente. Sim, mas estava de acordo com a moralidade? Não, porque a gente sabia qual era o objetivo dela, era muito óbvio, tanto é que ela não nomeou, tá? Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Alguém avisa aí os ministros do STF, tá? Então, são um PS. Continuando, falamos do princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, princípio da publicidade. Faz com que todos os atos administrativos eles sejam não só publicados oficialmente, mas também transparentes. O que isso quer dizer? Não basta publicar num diário oficial, eu preciso entender o que eu estou lendo. Porque não sou eu que sou dona da res pública, eu enquanto povo, então eu não quero só ler aquele monte de coisa, aquele monte de tabela, se eu não entendo nada. Então não basta ser público, deve ser transparente. E a publicidade não é um requisito de validade, ou seja, não, só vai ser válido, ser legal, ser um ato perfeito se ele tiver publicado. Não, a publicidade, cuidado, é ali um mero pressuposto de eficácia. O que isso significa? O ato que está pronto, vocês vão entender em um outro momento quando a gente vai falando de ato, mas um ato, uma publicação, uma lei,
que vai ser publicada no Diário Oficial, antes dela ser publicada, ela precisa somente da publicação para ser validada, tá? Para ser eficaz, perdão. Aí isso significa que o ato antes de ser publicado, ele é um ato imperfeito, ele está dependendo da publicação para ser eficaz, para começar a produzir os seus efeitos. Não significa que antes disso ele seja um ato inválido. Não, é somente um ato imperfeito. Está dependendo da publicação, que é ali um pressuposto de eficácia, para começar a produzir os seus efeitos, tá? Com relação ao princípio da publicidade, comporta exceção? Sim. Quais são as exceções? Então, ele não é unânime. Dentro dos princípios, o princípio da publicidade, ele cabe exceção. O princípio da legalidade cabe? Não. O princípio da publicidade cabe exceção? Sim. Nem todos os atos são públicos. Quais são os atos que não são públicos? Aqueles que expõem intimidades dos administrados e aqueles que sejam imprescindíveis à segurança pública. Opa, eu vi um Diário Oficial que vai ter uma operação policial no Morro do Chapéu amanhã, 8 horas da manhã. Alguém vai ser encontrado lá no Morro do Chapéu às 8 horas da manhã? Nunca. Então, é imprescindível para a segurança pública que esse tipo de informação não seja publicada em um jornal de grande circulação ou até mesmo no Diário Oficial, tá? Ou intimidade. Amanhã, tribunal do júri daquela criança que foi estuprada. Pô, também não dá para expor intimidades de seus administrados, tá? Então, a publicidade, ela comporta, sim, exceção. Quais são? Intimidade dos administrados e quando for imprescindível a segurança pública, tá? Mais uma vez, os atos administrativos, além de serem públicos, eles devem ser transparentes. E o último princípio, só para voltar aqui para vocês, a gente falou da moralidade, da publicidade. O último princípio, é o princípio da eficiência. Como eu falei para vocês, o princípio da eficiência, ele veio ali depois de todo um processo que era muito burocrático na administração pública, em que se instaurou uma chamada administração gerencial. Começou a distribuir funções aos gerentes. Olha, você agora vai fazer somente cuidar da saúde, você só da segurança pública, você somente da educação. Então, começou a distribuir tarefas, ou seja, os serviços públicos, eles se tornaram eficientes. Não só pela questão de obter um melhor resultado, mas esse melhor resultado era obtido como? Através de qualidade, de serviços prestados de qualidade e de forma econômica. Tanto que o princípio da eficiência, em alguns momentos, ele pode ser chamado de princípio da economicidade, tá? Então, falou em economia e agilidade, celeridade, qualidade, é para obter um melhor resultado, é o princípio da eficiência, que ele veio após um processo ali de administração gerencial, tá? Emenda Constitucional 19, beleza? Então, falamos aí do princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professora, mas é muito princípio, não é? Esses são só os 5 princípios que são chamados de princípios explícitos, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Professora, como cai isso em prova? Vamos fazer umas questões para saber como cai? Então, vamos lá. Olha só. Primeira questãozinha. Pela denominada reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional 45/2004, estabeleceu que se no âmbito judicial e administrativo seriam a todos assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sob a ótica administrativa, tal determinação constitucional está relacionada predominantemente com qual princípio? Galera, se eu falei de celeridade, ou seja, razoável duração do processo, é ser célere, né? Aqui mesmo falou, e os meios que garantem a celeridade. É o quê? Princípio da eficiência, a gente acabou de falar dele. Então, ficou mais fácil de identificar, tá? Só que depois ele ainda coloca nas alternativas. Aqui a gente já matava a alternativa, porque não tem nenhuma outra que fala de eficiência, tá? Mas se tivesse errado o finalzinho aqui, a gente entrava com recurso, né? E a administração burocrática? Não. A reforma veio justamente para desburocratizar. Patrimonialista? Não, nem existe isso, tá? E nem burocrática. Como é o princípio da eficiência, que é uma razoável duração do processo, e celeridade, ou seja, para adquirir melhor resultado através da celeridade,
do melhor da economicidade e qualidade, não, que eu voltei aqui só para vocês verificarem que a gente já falou sobre isso, tá? É a celeridade, é o tempo mais rápido. E com relação à administração gerencial, que é a distribuição ali de tarefas, de funções, para tornar esse processo mais rápido, tá bom? Então, dentro de princípios, existem várias questões que a gente consegue resolver, mas é assim que cai. Ele sempre vai contar uma historinha e vai perguntar, e aí, qual princípio eu estou falando? Então, tem que estudar bastante. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Mais um bloco finalizado com sucesso. Agora eu vejo aqui com vocês o que vocês estão achando, se ficou alguma dúvida, né? Esse bloco a gente acabou indo um pouco mais rápido, né? É muito princípio, né? Mas existem várias questões que dá para vocês resolverem aí, tá? Daí do outro lado de casa, né? Quer ver? Deixa eu ver se vocês comentaram mais alguma coisa. O Everton de Mossoró. Olá, Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Bem-vindo. Cleitinho Vibrador, essa farda é minha, toda sua. Tem farda para todo mundo. O Natan, famosa LIMP, exatamente. É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso aí, galera. Ó, agora a gente vai para o último bloco que eu me comprometi a passar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar dos princípios implícitos, tá? Robson, boa noite. Então, a gente vai falar agora no nosso último bloco que eu falei aqui para vocês, que o J. Martins, os princípios, parece com a música que o Lucas Neto canta. Olha aí. Aí vocês têm que falar com o chefe. Que música é essa que ele canta? Já tem musiquinha dos princípios? Eu não conheço. A gente vai falar agora dos princípios implícitos, tá? Então, vocês fiquem de olho aí que a gente vai falar um pouquinho, né? Vai falar principalmente, começar a falar do princípio da indisponibilidade, né? Do interesse público, da supremacia, que são aqueles que são basilares, mas que não são superiores. Vocês estão prestando atenção aí na nossa aula, né? Ó o Cleitinho sumido, Cleitinho. Vocês pegam no pé do Cleitinho, hein? Então, vamos lá, galera. A gente vai falar agora dos próximos princípios e depois a gente vai fazer umas questõezinhas aí, beleza? Vamos lá. Próxima aula, estude aberto, galera. Vocês viram como funciona, né? Eu nem interajo com vocês enquanto eu tô gravando a aula, mas depois eu dou uma olhadinha aqui pra gente finalizar, tá? Então, vamos lá. Vamos para nossa próxima aula. 1, 2. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui mais uma vez com vocês. Estávamos falando em outras aulas, estávamos falando dos princípios da administração pública. Antes falamos dos conceitos, falamos aí dos princípios explícitos e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos princípios que são chamados de princípios implícitos. Mas muita atenção, ainda que a gente esteja falando de princípios implícitos, que a gente não consegue visualizar em uma Constituição, em uma lei, esses princípios também têm o mesmo valor, têm a mesma força. Por quê? Porque não existe hierarquia entre princípios. Tanto é que quando a gente fala de princípios implícitos, nós temos dois princípios que são chamados de princípios basilares, princípios pilares da administração pública. Quais são esses? Indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público, porque o objetivo da administração, a finalidade dela, sempre será pautada com as suas prerrogativas de direito público pelo interesse público. Ela está sempre pensando no seu bem, tá? É para isso que serve a administração pública. Esquece todas as suas moralidades, todos os seus princípios pessoais. Se você não concorda, não é isso que você vai marcar lá na sua prova, tá? Então, disponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. Professora, qual a diferença? Quando a gente fala da indisponibilidade do interesse público, que é ali um dos princípios basilares, ele é fundamental para a administração, para a atuação da administração pública, tá? Então,
Então, quando a gente fala da indisponibilidade do interesse público, a administração ela deve ali estar sempre priorizando pelo interesse público, certo? Só que além dela estar priorizando o interesse público, ela não pode abrir mão, ou seja, ela não pode se indispor do interesse público. Ela tem que estar sempre atuando, tanto que para isso é vedada a sua inércia, tá? Se a lei determina a atuação, a administração ela não pode ficar inerte. E para que ela atinja esse interesse público, pensando nessa indisponibilidade, a administração ela tem deveres e competências, tá? Então, quando a gente fala da indisponibilidade do interesse público, lembre-se sempre dos deveres que a administração tem. Ela não pode ali se indispor desse interesse público. Então, ela tem deveres para com a sociedade para isso. Quando a gente fala da supremacia do interesse público, a gente tem que pensar em algo que é superior, que está acima. Ou seja, a administração ela está acima do interesse particular, porque ela tem que estar sempre pensando no interesse público. Tanto que se extrai disso daí, que ela tem que estar pensando na vontade geral em detrimento ali, em discrepância com relação ao interesse particular. Lembra lá do princípio da impessoalidade? Para isso, ela tem poder, tá? Tem o que a gente chama ali, inclusive, de poder de império. O poder da administração de ser superior a um particular, no sentido dela estar ali como forma de garantia do interesse público, em detrimento de um interesse particular. Até mesmo porque a gente já falou do princípio da impessoalidade. Pensa nisso também, tá? Então, cuidado. Quando a gente fala de indisponibilidade do interesse público, a administração ela se dispõe de competência e deveres. Quando a gente fala da supremacia do interesse público, a gente fala a respeito dos poderes que a administração tem para garantia dessas atividades, para garantia do interesse público em detrimento do interesse particular, tá? Tanto para a indisponibilidade quanto para a supremacia, é sempre pensando no interesse da coletividade sobre o individual. Existe uma relação vertical em que a administração ela está acima que o interesse particular, que o interesse de pessoas em especial, porque a administração ela é mera gestora da res pública. Lembra do G de governo? O governo está ali para poder cuidar, tá? Na questão de gestão de coisa pública, tanto que a gente vive mudando de gestor, né? Que a gente escolhe os nossos gestores aí. Male, né? Mas a gente escolhe, eles estão ali somente para isso, tá? Como gestores da coisa pública, porque eles são pautados por esses dois princípios implícitos, além de todos os outros, beleza? Além dos princípios implícitos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, nós temos outros dois princípios que o STF, em alguns momentos, o STF considera como se fossem dois princípios iguais, tá? Que são sinônimos, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê? Razoabilidade e proporcionalidade, eles devem atuar juntos. Então, para o STF, se eles têm que atuar juntos, pensando nesse equilíbrio entre a aplicação de sanção e o ato cometido, dentro desse equilíbrio entre meio e fim, para o STF é sinônimo. Porém, existe ali uma questão de a gente falar da razoabilidade, que é a aplicação de meios de forma, né, pensando no bom senso. E a proporcionalidade, que algo seja... e aqui quando a gente fala de razoabilidade, proporcionalidade, a gente está falando principalmente da questão das sanções, tá? Das aplicações de sanção, não só para o particular, mas também para os servidores públicos. Deve ser utilizado os meios adequados, os meios razoáveis, pensando no bom senso, e essas sanções elas devem ser proporcionais. Esse fim deve ser proporcional ao meio, à conduta que foi cometida, tá? Desde que não seja em excesso. Então, quando a gente fala de razoabilidade e proporcionalidade, é esse meio e esse fim, tá? É esse equilíbrio que existe entre o bom senso e sem excesso para as punições, tudo bem? Então, quando a gente fala de princípio da razoabilidade, é justamente essa adequação dos meios, pensando sempre no bom senso,
E o princípio da proporcionalidade é que as condutas elas devem ser proporcionais aos fins dos objetivos sem excesso. Por exemplo, numa punição de uma suspensão de até 90 dias. Aí é um ato discricionário. Por quê? Porque a lei me determinou, o princípio da legalidade, que existe a punição de suspensão de até 90 dias. Pode ser um dia? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 80? Pode. Pode ser 90? Pode. Para isso, tem que pensar sempre na razoabilidade e na proporcionalidade. Qual foi a conduta do servidor? Certo? Qual foi o meio? Opa, não, ele só se ausentou ou ele faltou com certo decoro. Aí tem que ver com relação às legislações especiais, aí, as legislações que orientam os servidores com relação aos seus órgãos públicos. E essa punição de 90 dias, ela é proporcional à conduta? Esse fim é proporcional? Então, tem que estar sempre pautado pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Quando a gente fala de ato discricionário, esse tipo de situação é submetido a um controle chamado de controle de legalidade. Por quê? Porque tem que ser proporcional à conduta do servidor, senão aquele ato ele pode ser considerado um ato nulo. Tá? Então, cuidado, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade se refere justamente a essa adequação dos meios e as condutas proporcionais aos fins. Beleza? Outro princípio implícito. Esse princípio implícito aqui, eu queria muito que você aí em casa colocasse um asterisco, um pisca-pisca, tudo que você puder destacar a respeito do princípio da autotutela. Tá? O princípio da autotutela está lá na súmula 473 do STF, em que diz o seguinte: a administração, eu coloquei de cor bonitinha, não é para ficar bonitinho o slide, não, é para você associar uma coisa à outra, tá? Visualmente. Então, olha só, a súmula diz o seguinte: a administração ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos, tanto da anulação quanto da revogação, a apreciação judicial, tá? Então, quando a gente fala de princípio da autotutela, é justamente esse poder, dever que a administração tem de rever seus próprios atos. Por isso que é chamado de autotutela. Que a administração ela vai olhar aquele ato que ela fez, aquela autorização, por exemplo, não uma autorização, mas vamos lá. A sua CNH, ela te permitiu dirigir, não é? É uma permissão que você tem, concorda? Tá ali, tá aqui. Ela vai olhar para você e vai ver que você tá ali, ó, furando farol, atropelou um pedestre em cima da faixa. Ela vai olhar e vai falar: puta, olha o que tá na lei, não pode fazer essas coisas. Então, peraí, deixa eu rever esse ato aqui, suspende a carteira desse maluco, certo? Ou até mesmo na hora de fornecer algum tipo de certidão, certidão não, porque é um fato administrativo, né? Em alguns casos. Mas algum tipo de ato administrativo, ela pode ali, na edição de uma portaria, na edição de um artigo de alguma lei, ela olha e fala: ih, fiz cagada, ó. Então, a própria administração, ela tem a capacidade de rever seus próprios atos. E ela vai fazer o que com isso? Ela pode ou anular ou revogar. Qual o caso que ela pode fazer? Depende. Aquele ato é um ato válido, ou seja, é legal, está de acordo com a lei? Sim. Ela vai se utilizar de um critério de mérito, chamado também de critério por motivo de conveniência e oportunidade. Ela vai olhar e falar assim: não, é um ato válido. Beleza, está de acordo com a lei. Ah, mas eu não quero mais. Não é mais para a administração conveniente ou oportuno exigir, por exemplo, que todos os carros, todos os veículos no Brasil tenham kit de primeiros socorros.
Então, vamos lá. Revoga esse artigo do CTB e desobriga a usar isso dentro dos carros. Ninguém sabe nem mexer, colocar uma atadura no ferimento, ninguém sabe. Então, peraí, não é mais conveniente nem oportuno. Então, revoga esse ato. Outro caso, viu ali, ixi, a lei dizia suspensão de até 90 dias. Nossa, mas o chefe não gostava daquele cara mesmo, ó. 100 dias de suspensão. Pô, mas não tá na lei, tá fora da lei, está ilegal. Se aquele ato ele é ilegal, o critério a ser utilizado para essa capacidade de rever seus próprios atos é a anulação. Por quê? Para anulação é para ato ilegal, que está fora da lei, que está em desacordo com a lei. O critério é o critério de legalidade. E a própria administração pode fazer isso, tá? Então, a própria administração ela pode revogar, se utilizando o critério de mérito por motivo de conveniência ou oportunidade, ou ela pode anular utilizando o critério de legalidade, certo? Além disso, quais são os efeitos produzidos tanto pelo critério de mérito quanto pelo critério de legalidade? No critério de mérito, é para ato válido, presta muita atenção nisso. O critério de mérito para revogação é para ato válido. O ato está de acordo com a lei. Só que a administração olhou para aquele ato e falou assim: ah, não é mais conveniente nem oportuno para mim, vou revogar. Então, a partir daquele momento que a administração viu, imagina ali uma linha do tempo, a partir daquele momento que a administração viu que não é mais conveniente e oportuno, ela vai revoga. Então, os efeitos daquela revogação são daquele momento que a administração decidiu que não é mais conveniente e oportuno para frente, tá? São chamados de efeitos prospectivos. São chamados de efeitos para frente, efeitos ex nunc. Ex nunc. N de nuca. É um clássico essa, para quem já assistiu aulas de direito administrativo. N de nuca, quando a gente empurra a nossa nuca, a nossa cabeça vai para frente. Então, os efeitos da revogação, se utilizando o critério de mérito, para atos válidos, por motivo de conveniência ou oportunidade, o critério, os efeitos são prospectivos, para frente, efeitos ex nunc, beleza? Quem pode, então, revogar? A própria administração. Por quê? Somente a própria administração pode revogar. Por quê? Ô Zequinha, porque sim não é resposta. Por que sim? Porque somente a administração pode revogar seus próprios atos. Porque somente a administração sabe o que é conveniente e oportuno para ela, certo? É autotutela. Agora, tem um ato que ele está violando a lei, ou seja, é um ato ilegal, critério de legalidade. Se aquele ato, pensando aqui na linha do tempo mais uma vez, ele já nasceu contrariando a lei, ele já nasceu ilegal, concorda? Se ele já nasceu ilegal, a administração naquele momento, naquele presente dia, ela olhou e falou: meu Deus, olha lá, o ato já nasceu ilegal. Anula. Os efeitos são só daquele momento para frente? Não, por quê? Porque aquele ato, ele já nasceu, ele já foi editado contrário à lei. Se ele já nasceu contrário à lei, ele já era ilegal. Então, os efeitos da anulação são efeitos retroativos. Eles vão atingir tudo que foi feito desde que aquele ato foi editado. Por quê? Porque já era ilegal. Então, os efeitos da anulação são chamados de efeitos retrospectivos, diferente do que a gente fala que os efeitos lá na revogação são prospectivos, aqueles retroagem, porque o ato já nasceu ilegal. Então, são chamados de efeitos ex tunc, de testa. Quando a gente toca na nossa testa vai para trás, ou seja, os efeitos, eles atingem os atos que foram editados desde que aquele ato existe. Por quê? Porque ele já era ilegal, tá?
E agora, critério de legalidade. A própria administração pode anular, não é? Sim. Mas alguém pode anular? Sim. Poder judiciário, porque ele tem o poder de cuidar das leis. Mas o poder judiciário só pode anular um ato quando provocado, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Dentro da autotutela, critério de mérito, revogação, ela é ex tunc, apresenta, então, ali os efeitos ex nunc, perdão. Na legalidade, a anulação apresenta os efeitos ex tunc, para trás. E quem é que pode anular? A administração ou judiciário, tá? Quando provocado. Aqui é pensando nesse princípio da autotutela, que é muito recorrente em prova também. Outro princípio implícito, aqui, ó, esse slide aqui é sensacional para você dar um print. Você pode assistir essa aula em outros momentos, várias vezes, quantas vezes você quiser, tá? Mas esse slide aqui, esse resuminho aqui é maravilhoso para gente diferenciar, então, a anulação de revogação. Outros princípios implícitos, princípio da continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos, em regra, eles não podem sofrer interrupções para garantir o bem da coletividade. Professora, mas cortaram a minha luz. Por quê? Em caráter de emergência ou em questão de aviso prévio por questão de inadimplência. Se você deixou de pagar alguns meses, você foi previamente avisado que o serviço seria descontinuado, tá? Então, a exceção desse princípio da continuidade dos serviços públicos é em caso de emergência, tá? Olha, rompeu um cabo de fiação elétrica, o fio tá lá. Peraí, vamos comunicar todo mundo que a gente vai interromper o serviço público. Não, pelo amor de Deus, corta essa energia, resolve esse problema aqui, depois a gente se vira. Então, nesse caso de emergência, pode descontinuar. Ou em caso de inadimplência do usuário, mas mediante aviso prévio. Aquelas letrinhas miudinhas lá na sua conta de energia é o aviso prévio. Então, fica de olho. Outra observação com relação a esse princípio da continuidade do serviço público. As empresas privadas que são prestadoras de serviço público, que são prestadoras de serviço público de forma descentralizada, elas só podem interromper a prestação de serviço público após decisão transitada em julgada, sob pena de multa. Ah, mas espera aí, mas a administração deixou de pagar aquela empresa privada prestadora de serviço público. Não interessa. A administração pode ser má pagadora, mas não pode interromper o serviço público prestado por essas empresas privadas até o trânsito em julgado. Se o juiz transitou em julgado, não tem mais a quem recorrer. O juiz falou assim, pode interromper, administração caloteira. Aí o que a empresa pública vai fazer? A empresa privada vai fazer? Descontínuo. Mas somente após o trânsito em julgado, em que o juiz falou assim, pode interromper porque a administração não pagou, nem vai pagar, seja o que Deus quiser. Mas, né, na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Tudo bem? Então, cuidado com isso, tá? Empresas privadas prestadoras de serviço público, a interrupção somente após o trânsito em julgado. Outro princípio implícito que nós vamos falar em uma outra oportunidade também é com relação ao princípio da motivação, que é um requisito de validade. O motivo, quando a gente fala dos requisitos de validade, COFIFO-MOB, um deles é o motivo, que são os elementos fáticos e jurídicos que possibilitam a edição de um ato. O que isso quer dizer? Tudo que a administração faz tem uma justificativa. Primeiro, tem que estar na lei. E tem que estar de acordo com uma conduta, ou seja, tem um elemento jurídico, que é a lei, e um elemento de fato. Aquilo aconteceu para aquela lei me justificar aquela minha atuação enquanto administração pública. Isso é o motivo, tá? Mas em uma outra oportunidade, quando a gente for falar de requisitos de validade, a gente fala sobre isso mais uma vez. Porém, existe esse princípio também, o princípio da motivação, certo? Vamos fazer essa questãozinha aqui, só para a gente encerrar o nosso assunto de princípios implícitos. A súmula 473, acabamos de falar dela, foi editada nos seguintes termos. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que o tornam ilegais, porém porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Tal orientação dos tribunais é a expressão de qual princípio? É um princípio implícito, não é o princípio da legalidade.
Continuidade dos serviços públicos, já falamos que os serviços públicos eles devem ser contínuos, com 2 exceções, caso de emergência ou aviso prévio. Princípio da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade é aqueles casos em que a administração ela não pode abrir mão do interesse público, certo? Pensando ali com relação aos deveres da administração, a súmula 473 fala a respeito do princípio da autotutela, que é a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos, anulando ou revogando. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau! Prontinho, galera. Então, por hoje, nós vamos ficar aqui com essas nossas aulas de... o nosso estúdio aberto, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. O Marcos Paulo comentou, excelente aula, parabéns. Envio um ai para 3 corações. Marcos Paulo, eu também falo ai. Eu sou goiana, né? Então, goiano e mineiros muito se parecem. Ele é o ai, sou, o trem, né? Então é isso aí, galera. Eu espero vocês na nossa próxima quinta-feira. A gente continua com o estúdio aberto. Na próxima quinta, a gente vai gravar mais alguns blocos, tá? Vou ver se eu consigo preparar mais de 3 blocos. Mas é isso aí. Vocês viram como funciona o nosso estúdio aberto. Eu aguardo vocês na próxima quinta. E agora eu vou ficando por aqui também, tá bom? Então, um beijo para vocês. Bons estudos. Até semana que vem. O nosso estúdio aberto. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal.